Olá e boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o podcast que traz aplicações reais, atuais e futuras da gestão de comunidades. Eu sou o Caio Matos, sou um dos hosts aqui do podcast e estou aqui com a minha co-host hoje, a Jen Medeiros. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio, ansiosos, porque, olha, eu não consigo mais explicar o que a gente vai falar aqui para os nossos clientes. Então, eu espero que seja um excelente playbook para as pessoas entenderem do que se trata, que nós vamos falar hoje. Muito bem, o que nós vamos falar hoje realmente é um tema que desperta polêmicas, dificuldades de entendimento, Dificuldade de entendimento. uma mística, talvez. Possivelmente, jovens místicos. Muito bem. O que vamos falar hoje é rituais. E para falar sobre rituais, a gente tem uma convidada super especial, que é uma grande amiga também, que é a Laura Penha. A Laura já foi do time do Creative Morning junto comigo, inclusive. Ela é designer organizacional na Metamorph e ela tem um projeto que é um laboratório de rituais, que ela explora esse tema um pouco mais a fundo. Dá seu oi pra gente, Laura. Oi! Prazer estar aqui com vocês hoje. Falar Prazer disso. é todo nosso. Que eu amo. Bom, Laura, pra gente começar, né? Eu lembro que desde quando eu te conheço, que já fazem alguns anos, eu lembro que você já tinha um background bem extenso em design, em experiências, em aprendizagem. Queria que você começasse contando pra gente como que foi a sua chegada nesse tema dos rituais, né? O que te chamou a atenção sobre esse tema e que te levou a explorá-lo mais a fundo? Bom, meu interesse começou em 2019, quando eu participei aleatoriamente de um workshop sobre espaços liminares. Já vou explicar o que é. Boa. Por favor. E o workshop me marcou demais. Eu fiquei assim, nossa, eu não conseguia nem elaborar. Nossa, acho que esse conceito é um conceito muito importante. E esse negócio ficou dentro de mim. E esqueci, fui fazer minhas outras coisas da vida e tal. Na época eu trabalhava com design de experiência de aprendizagem. E aí, em 2022, eu fui convidada para palestrar num evento de inovação, no Hacktown, um festival de inovação, né? Sim. Bem conhecido. E na época eu tava assim, gente, eu não quero falar do que eu sempre falo, que é cultura organizacional, né? Que é o que eu trabalho hoje. Puxa, mas sobre o que eu quero falar? Daí me veio os espaços liminares, né? E aí, por que me deu essa vontade, né, de falar disso? Porque o que é espaço liminar, né? Esse é um conceito que foi cunhado por um folclorista chamado Van Gennep, que estudava ritos de passagem, especificamente, tá? Ritos de passagem em povos, né, que conservavam essas práticas, que é basicamente um ritual onde se auxilia os membros de uma comunidade a passar de um estágio identitário para outro, né? Então, o rito de passagem pode ser da fase infantil para a fase adulta, pode ser um casamento, pode ser se tornar um guerreiro, né, dentro de uma comunidade. E aí, o que ele observou é que esses ritos de passagem, eles tinham 3 etapas. A primeira etapa, que era onde o indivíduo perdia a identidade original. Então, eu não sou mais uma criança, ou eu não sou mais um membro que não é um guerreiro, ou eu não sou mais, né, solteiro. Por causa do casamento, né? Exato. E um espaço liminar, que é o período onde eu não tenho a minha identidade anterior, mas eu também não tenho a nova. E o que ele observou é que nesse período, né, os indivíduos ficavam com muita angústia por... né, quase não saberem quem são, né, porque perderam a identidade. Então, tinha muita angústia, um sentimento de, né, caos, ansiedade, né, ou talvez até uma depressão. Uhum. E aí, eu percebi, nossa, esses sintomas, eles são facilmente, são mesmo sintomas de uma crise existencial, que a gente chamaria hoje, né. Uhum. Eu pensei, nossa, acho que isso é importante, porque tem muita gente com crise identitária ou crise existencial mesmo, né? E a perda desses rituais na nossa sociedade gera, às vezes, um sentimento de eu preciso apressar essa minha crise, né? Eu preciso anestesiar isso rápido, né? E o ritual, ele tem essa potência de dar significado para esse momento, né? De organizar esse momento. E isso é muito importante para quem está na crise,
que permaneça conectado com esse momento de desconforto, porque o desconforto quer dizer, traz muitos recados importantes pra gente, né? Uhum. A dor de estar nesse momento, nesse espaço liminar, ela pode ser muito valiosa, porque dependendo da forma que a gente lida com ela, a gente consegue descobrir coisas que são importantes pra gente, né? Ou cuidar bem desse momento de transformação para chegar do outro lado, digamos assim, mais integrado. Uhum. E eu pensei, cara, quero falar disso. Então, eu criei esse workshop de rituais para crises existenciais, com base lá nesse workshop que eu Você fez vivenciei em 2019. E aí eu pensei assim, gente, vou mandar esse negócio, vamos ver se o povo vai aparecer, né? Porque era um domingo, às 8 da manhã, tava 15 graus. Pensei, não vai vir ninguém. E, e aí no Hacktown tudo lotou, acontece. lotou. Eu pensei assim, nossa, o povo tá em crise mesmo. Tava em crise. E foi assim que começou a minha investigação com rituais. Começou com os ritos de passagem, né? Uhum. Então, e aí eu me dei conta que eu aplicava isso muitas vezes nas organizações também, né? Porque Uhum. existem muitos momentos transitórios em organizações, né? Desde quando um colaborador novo chega, alguém sai do time, uma promoção, né? Uhum. Então, eu acabei utilizando muito isso no meu trabalho, né? Mas eu quis expandir essa investigação. Uhum. E aí foi assim que nasceu o projeto Laboratório de Rituais. Então, eu acabei ampliando a minha investigação para rituais de maneira geral, não só ritos de passagem, né? Uhum. E trazendo mais gente para ajudar nessa investigação. E tudo nasceu pela minha percepção de que falar sobre rituais seria muito pertinente para Uhum. os tempos que estamos vivendo hoje, que são de muitas mudanças, né? Uhum. Todo o tempo. Exato. E os rituais, eles são parte muito importante quando a gente vai planejar uma comunidade, né? A gente faz toda essa investigação antes, diagnostica. Um framework que a gente usa, né, do Community Canvas, tem uma seção só para falar de rituais. E como a gente falou aqui no começo, falar de rituais talvez parece místico, é difícil explicar o que é. Então, assim, para trazer embasamento para o pessoal que está ouvindo a gente, né? O que caracteriza ou define um ritual? Uhum. Assim, existe uma zona cinzenta do que é um ritual mesmo, né? Mas para trazer uma definição bem simplória, digamos, e que eu acho que funciona para o pessoal entender, porque muitas vezes a gente fala de ritual, o pessoal acha que é, não, fogueira, né? Uhum. Exato. Traz o bode, né? Sei lá o quê. Exatamente. E não, na verdade, os rituais, eles são procedimentos, né? Protocolos, é um processo que acontece mais ou menos da mesma forma, ou seja, tem essa característica de repetição, e que são simbólicos, né? Eles não têm uma função pragmática como principal, né? Como objetivo principal. Aí eu gosto de trazer um exemplo, né? Se eu vou fazer um jantar em casa, eu vou, né, ter que seguir uma receita, se eu for cozinhar para as pessoas, e essa receita tem um objetivo pragmático, porque eu preciso seguir ela para, né, ter ali né, se eu não seguir direito, ou der alguma coisa errada, normalmente, né, vai dar ruim no resultado. Então, é um processo pragmático, né? Mas o jantar é cheio de rituais, né? E rituais que estão no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente fala de cultura, tem ritual, né? Uhum. Então, cumprimentar uma pessoa, você tá estendendo a mão para alguém, isso não tem um objetivo pragmático, per se, né? Mas ele tá simbolizando algo. Uhum. Então, eu te enxergo, enfim, né? Ou que Os prazer em te conectos, ver, né? né? Uhum. Conexão, enfim. Ou outro exemplo, as pessoas esperarem todo mundo sentar na mesa para começar a comer, né? Então, isso também é um ritual que está muito comum no nosso dia a dia, que não tem nada a ver com a ideia exótica, né, dos rituais que a gente tem, mas que compõem a nossa vida, né? Então, a nossa vida é cheia de rituais. Uhum. Se a gente souber olhar, assim, a gente percebe que tem muitos, muitos. Eu acho esse tema super importante, assim, super interessante até. Porque quando você tava começando, né, a contar ali sobre essa história dos ritos de passagem, essas coisas todas que tem dentro da cultura mesmo, eu tava me lembrando, né, e eu acho que isso é uma coisa super interessante da gente conversar em algum momento, e de trazer pro atual, né,
até porque a gente vai falar um pouco, né, de como pensar um ritual e da intenção por trás disso também. Eu acho muito interessante isso que você estava falando, né, de tipo, da mudança da identidade. Tudo tem uma intencionalidade ali, né? E eu tava me lembrando de um podcast que eu vi durante a pandemia, que eu não sei se você chegou a ver, era um podcast da Priya Parker, que era. Eu vou lembrar o nome dele, depois eu vou colocar na descrição do episódio, gente. Mas basicamente o que ela tava fazendo era, tipo, é, reanalisar esses rituais, porque como a gente estava na pandemia e nada que era presencial podia ser presencial, ela estava redesenhando junto com as pessoas o que cada etapa daquele ritual significava e como que eles poderiam transpor isso para hoje, no mundo virtual, né? E aí, pegando um pouco do que você trouxe até agora, né? Agora que a gente já tem essa primeira base, queria te perguntar assim, né? Por que esses rituais, saindo também dos ritos de passagem, mas todos os outros, né? Por que eles são importantes e que tipo de benefício que eles trazem para as pessoas que estão envolvidas ou para os grupos de pessoas que estão envolvidos nesses rituais? Bom, acho que eu vou trazer um contexto mais geral, assim, que é o que mais me... Eu, eu acho que o porquê eu tô fazendo essa investigação, assim, dos rituais, né? Então, eu vou falar um pouco do outro lado. Por que que não tê-los é um problema, né? Uhum. Tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que ele Uhum. escreveu um livro chamado Desaparecimento dos Rituais. Uhum. E ele faz uma super crítica, né, ao período pós-moderno, né, digamos assim, pós-revolução industrial, eu diria, sobre como a gente está indo para um rumo onde a hiperprodutividade, né, o consumo, o, o consumo desde informação, ou está produzindo o tempo inteiro, a nossa relação com o tempo, né? De o tempo ser usado para ser produzir mais e mais e mais, e ter essa ideia linear, né? De progresso, etc. Como isso está tomando a nossa vida, né? Então, é como se... E aí a gente consegue ver com muita clareza, né? Através da rede social, né? O quanto que as pessoas estão viciadas o tempo inteiro, e tem que trabalhar, e tem que fazer coisas, etc. E aí ele diz que o que está acontecendo é que a gente está muito focado nesse consumo, né? E os rituais, eles vão na contramão dessa ideia, né? Porque os rituais, eles são simbólicos, né? Uhum. Então, eles não têm esse objetivo, né? De produzir algo específico. Eles têm objetivo até de contemplação, né? Muitas vezes. E aí ele diz que os rituais estão na ordem do narrativo, né? Que se eles são simbólicos, eu preciso de uma história por trás desse símbolo que vai dar significado para esse símbolo. E isso está na ordem dos mitos, das narrativas, das histórias, né? Só que, se você for olhar, o ritual, ele não é produtivo, então facilmente ele é demonizável, né? Se eu tô exercendo ali um ritual, se não tem um porquê pragmático, por que eu preciso fazer isso, né? Então, queria começar um pouco do porquê que eu acho que esse assunto ficou tão importante para mim, né? Porque eu acho que a gente está indo para um rumo de eliminar os momentos de contemplação e os momentos não produtivos, como se eles não tivessem valor, né? E eu acho que os rituais, eles são uma contramão disso, né? E aí, respondendo um pouco da pergunta, né? Por que eles são importantes? Porque a vida humana, ela não é, né, per se produtiva, né? Não é só isso, né? Se a gente for olhar... Eu adoro falar desse assunto, né? Vou começar falando dele, não sei porquê, mas de morte. Se a gente for olhar para as pesquisas, né? Quando as pessoas estão no leito de morte, elas vão falar o que você se arrependeu, né? O que você faria diferente? As pessoas não falam sobre produzir mais, né? Elas falam de outras coisas, né? E essas outras coisas, elas estão nesse campo aí do simbólico, elas estão nesse campo do significado. Uma vida plena humana é uma vida com significado, né? Então,
por isso que é per se, pela natureza humana, é importante pra gente que a gente tenha uma vida com significado e, consequentemente, os rituais são um desses aspectos onde a gente cultiva significado. Uhum. Eu acho que o ritual... Tô chegando nessa conclusão agora, até, na verdade. Nem sei Boa. se eu concordo com ela 100%. Mas eu acho que eles são esses espaços de cultivar significados. E aí, quando você fala sobre comunidade, né? Acho que um dos aspectos principais, né? O pertencimento. Sim. Que é um dos significados, eu acho que mais que a gente vem se esfacelando com a perda das comunidades. Uhum. E os rituais, eles são esse momento de construir pertencimento também, né? Sim. Então, acho que eles são... Não é à toa que No Canvas. no Canvas Uhum. tem um espaço específico para rituais, porque não existe... Não tem como fazer comunidade sem ter ritual. Exato. Quando você Ah, tava faz falando, sentido. né, eu tava pensando... Você tava falando num contexto super experiência humana, né? Tipo, ou seja, temos uma comunidade que ela tem status dentro desse pessoal em que, tipo, agora ela é uma coisa, daqui a pouco ela é outra coisa, né? Esse rito de passagem, que é uma coisa que super existe na comunidade, já que um membro pode Mudar de assumir papéis. papéis diferentes, né? Mas eu também, adicionando talvez um pouco na sua reflexão do momento, eu também entendo que tem muito dessa questão de ser um espaço, primeiro, né, de construir pertencimento, como você disse, acho que isso é super importante, de construir identidade também, não só daquela pessoa dentro da comunidade, como também da comunidade como um todo, né, de todo mundo entender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Mas também eu enxergo muito um ritual, principalmente um ritual quando a gente tá falando de um ritual comunitário, né? Porque entendo que também existem os rituais que a pessoa pode ter com ela mesma, né? Os rituais que eu tenho na minha vida, que eu crio na minha rotina. Mas falando de um ritual comunitário, ele acaba sendo um momento em que você coloca as pessoas juntas, né? Tipo, é um momento em que a gente tá todo mundo ali. Por um mesmo objetivo, ainda que não seja um objetivo pragmático, mas que a gente tá ali todo mundo junto, vivendo essa mesma experiência que tem um grande significado para nós, e aí reforça essa história da identidade, reforça a história do pertencimento de todos nós que estamos juntos ali, né? Exatamente. Eu fiquei até pensando, né? O ritual, ele é uma característica o que é uma comunidade? Então, é um pessoal unido por algo comum, objetivo comum, com rituais específicos, pode ter uma limitação geográfica ou não, mas os rituais são parte muito importante porque é a experiência do membro, né? Então, Uhum. quais rituais essa comunidade vai proporcionar para esse membro? Desde encontros, eventos, Uhum. workshops, newsletters, enfim, rituais de conteúdo, né? A gente manda uma enquete todo X dia, ou a gente começa a semana fazendo check-in todo mundo. São rituais, né? Porque tem uma constância, uma cadência e faz parte da experiência do membro para ele se sentir, como você disse, né, pertencente e trazer a identidade da própria comunidade. Uhum. É muito difícil. Tudo é relacionado à experiência, né, desse membro dentro de uma comunidade. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho, Laura, da sua experiência, né, ao planejar um ritual, que é bem difícil, né? O que é importante saber para criar um ritual dentro de uma comunidade, né? Existe alguma metodologia, algum playbook, algum design de ritual? O que você acha que é importante para uma pessoa ter um bom ritual dentro da comunidade? O que ela precisa saber, por onde ela começa a planejar esses rituais? Tem muitos materiais sobre design de rituais. Até posso passar para você. Eu mesma criei ferramentas que eu posso passar pro pessoal. Mas antes da ferramenta, acho que tem uma coisa que não é tão tangível, que é a intenção mesmo. Né? Uhum. Então, qual é a intenção que você quer criar com essa comunidade? Né? Quais são os valores que são importantes para essa comunidade? E aí, a partir... Eu falo que é importante a gente se apaixonar pela intenção e não pelas ideias. Né? Uhum. Então, a intenção, ela é a espinha dorsal, né? É aquilo que você precisa ter muito claro. Como você vai entregar isso, né? Que tipo de experiência você vai criar para evocar essa intenção? Tem infinitas formas de fazer. E aí, cada contexto vai trazer, né, as suas próprias complexidades, ou enfim, né? Então, basicamente, começar pela intenção, né? Entender quem são as pessoas
que vão participar disso, né? E aí, a partir de entender quais são essas pessoas, quem é esse público, né? Quais são os símbolos que vocês vão utilizar para construir esse ritual, né? Então, dependendo para um grupo de pessoas ou outro, os símbolos vão se transformar, né? Uma cor vai ter um significado, né? Um gesto vai ter outro significado, uma música, o espaço, né? Físico, enfim. Então, entender quais são os símbolos que já existem ali, que vocês podem, né? Que já existem no imaginário dessas pessoas, e adicionar símbolos próprios, né? Se vocês quiserem. E aí tem infinitas formas de fazer isso, né? Usar os 5 sentidos, eu acho que criar bastante, dependendo do grau de relevância que vocês querem criar para o ritual, né? O grau de impacto de um ritual, entender que usar os 5 sentidos gera um nível de imersão maior, então provavelmente o impacto vai ser maior, né? E pensar no processo mesmo, né? Quais vão ser as ações que vão ser realizadas durante esse ritual para gerar essa intenção. Então, eu diria que é basicamente isso, né? Começar pela intenção, entender quais são os símbolos e qual vai ser o protocolo que esse ritual vai seguir. E lembrar de uma coisa muito importante, que é a repetição, né, do ritual. Então, existem rituais que acontecem uma vez, né? Na vida. Né? Que, sei lá, um casamento era pra acontecer uma vez. Talvez não. Não é bem assim, mas... Não é bem assim. Idealmente ou não. E rituais que vão ser rituais mais diários, né? Ou vão ter uma frequência maior, né? E aí, dependendo, tem um grau de relevância maior ou menor, né? Então, pensar nessa composição de rituais também, né? Quais são os rituais que vão ter uma frequência mais... vão ser mais frequentes, né? Os rituais que são mais cerimoniais, né? Mais uma vez ou uma vez ao ano, enfim, Exato. né? Que tem, normalmente, impactos diferentes também. Legal. Eu acho 2 coisas bem interessantes nessa conversa, assim, né? A primeira delas é relacionada com isso que você falou da frequência, né? Ou seja, mesmo um casamento que é uma coisa que é uma vez só para aquela pessoa, supostamente, mas na comunidade ela acontece várias vezes, né? Então tem esse papel cerimonial. Eu acho que é super legal a gente pensar isso também, até quando a gente tá pensando em rituais pelas comunidades, né? Por exemplo, um que é muito clássico é o ritual de onboarding, né? Do tipo, você bota todo mundo numa sala pra apresentar quem são os novos membros e para que eles já conheçam algumas pessoas ali e não se sintam tão... E tem todo um planejamento dessas etapas que podem acontecer, né? E que eu acho que fazem com que tudo isso flua de uma maneira mais ordenada. E a outra coisa que eu acho interessante, e eu acho super interessante dessa conversa que a gente tá tendo hoje, né? É a gente trazer muito mais, e acho que isso é uma coisa que a gente fez pouco aqui no podcast ainda, talvez, Gen, que é trazer o subjetivo, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente fala das coisas muito objetivas, eu acho que tem muitas vezes que as pessoas não dão tanta atenção para esse subjetivo que é o símbolo, né? Eu acho que isso é super importante. Acho que o mais próximo que a gente chegou de falar dessas coisas que são mais subjetivas e particulares foi falar sobre unidade de linguagem, né? De que, tipo, como as pessoas conversam, quais são as palavras específicas que existem ali, o vocabulário específico. Mas os símbolos são umas coisas muito importantes, né? E que demonstram pertencimento e que reforçam de uma maneira muito intensa esse pertencimento, né? Eu queria falar uma coisa que me ocorreu aqui e que eu vi acontecer muito na pandemia, né? Os rituais, eles ajudam também a ter uma coerência. Eles organizam, né? Essa entidade que é a comunidade, né? Que é uma entidade que é transcendente, porque ela transcende os indivíduos, né? Então, os rituais é como se eles trouxessem corpo. Então, se você tem rituais que são bem estruturados, que são bem demarcados, você consegue trazer mais coerência e mais tangibilidade, digamos assim, para essa subjetividade que é a comunidade, né? E uma coisa interessante que eu acho que vale falar para o pessoal para o público, né, de vocês, também tentar captar um pouco quais são os rituais que já existem. Porque as pessoas fazem rituais. Elas fazem espontaneamente rituais.
Então, sei lá, se tem o ritual lá do cafezinho, então que as pessoas já se encontram para tomar o café. Será que eu posso ritualizar esse momento, né? Às vezes até não é uma boa ideia, Não porque é ele bom. fica muito protocolar. Fica muito institucionalizada e perde a graça, tem hora, né? Exato, ou sei lá, alguém novo chega, o pessoal sai para almoçar. Será que eu Uhum. vou colocar alguma coisa nesse almoço que vai deixar ele com uma característica que é só nossa, né? E aí, eu acho que boa parte essa coerência, né? Essa organização, tangibilizar o que é a comunidade, a organização, é uma das funções dos rituais que na pandemia a gente viu se perder muito. Porque desde as pessoas irem até o escritório, se encontrarem, daí fazerem a reunião lá de segunda-feira, ou ir lá pro cafezinho e almoçarem juntas e não sei o quê, tudo isso, esses momentos foram que não eram produtivos, foram se perdendo, né, na pandemia. E aí a gente viu essa sensação de fragmentação, de desconexão ficar exacerbada, né? E aí uma necessidade de vir uma Priya Parker pra, né, Exato. Não, e eu acho que esse ponto é super importante, assim, porque eu acho que em comunidades de todos os tipos, né, mas eu acho que a gente construindo comunidades do zero, vamos dizer assim, de certa maneira, nas nossas experiências profissionais, a gente observa muito que muitas vezes, assim, pra gente é muito claro o que vai acontecer naquela comunidade, pra gente que tá desenhando, né, o que a gente quer que aconteça, ou o que a gente acha que as pessoas vão achar interessantes, mas eu percebo, pelo menos, e talvez você possa dizer também, você também percebe, Jen, que muitas vezes as pessoas, quando elas entram nesses espaços, principalmente quando tem uma marca associada, elas não sabem muito bem como se comportar, né? Elas não sabem o que fazer ali, elas não sabem o que elas podem, o que elas não podem, se elas têm que esperar alguém autorizar ou não. E eu acho que muitas vezes alguns rituais simples, assim, facilitam organizar, realmente dar essa coerência, como você falou, a respeito do o que pode ser feito dentro dessa comunidade a partir do momento em que você cria um espaço de tempo, algumas vezes, né, em que aquilo vai ser o que todos nós vamos fazer naquele momento, né? E eu acho que isso ajuda muito as pessoas a saberem e terem um pouco mais de autonomia até para fazer as coisas, para propor as coisas, né? Então eu acho esse tema super importante. E realmente, como você falou, acho que na pandemia até houve um esforço, né? Eu mesmo liderei alguns esforços nas empresas em que eu estava para recriar esses momentos. Online. Mas realmente, se você, né? E eu acho que isso é uma coisa que o caso da Priya Parker que eu falei é super interessante, porque muitas vezes a gente tenta transportar um ritual de um contexto para outro contexto e a gente tenta só fazer a mesma Replicar. coisa em outro meio, e isso não funciona, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas Tem não que ser enxergam diferente. exatamente o que tá acontecendo ali, né? Às vezes as pessoas não enxergam nesses rituais exatamente ao que eles estão servindo, né? Tipo, Exato, por isso que se apaixone pela intenção e pelo significado e tal, e não pela ideia ou pela forma, né? Especificamente. Porque você fazer um cafezinho virtual não vai causar o mesmo efeito do cafezinho, né? Então, beleza, se essa é a minha intenção, com as ferramentas que eu tenho aqui desse contexto, o que eu posso compor para criar algo que Não replique, né? E não- Necessariamente o cafezinho. E muitas vezes entender o que é possível também. Porque tem coisas que o presencial vai entregar com muito mais potência do que o digital, né? E aí não adianta a gente ficar tentando encaixar uma coisa, transpor para o Forçar, né? digital, forçar, né? E aí o que eu tenho falado bastante assim para as organizações, né? Que eu trabalho muito com organizações, deixa para fazer no presencial o que você só consegue fazer no presencial. Que o olho no olho vai fazer diferença, entendeu? E não reunir as pessoas para ficar, sei lá, mandando e-mail ou sei lá, né? Então, acho que a pandemia nos desafiou a pensar a intencionalidade dos espaços e dos contextos. E aí eu acho que saber adequar os rituais também passou por isso, assim. Isso, dá para falar só né, dessa transposição de híbrido, digital, online. Porque, olha, a gente semana passada, a gente fez um happy hour híbrido. E foi uma super... Esse happy hour é um ritual da comunidade.
Tinha pessoas em São Paulo, nesse momento a gente queria aproveitar para ele ser presencial, mas tinha gente que já é acostumado com esse happy hour online, a gente não queria perder, né? E acho que se a gente fosse falar de experiências de rituais, é uma coisa que não sei se a gente podemos perguntar para você já agora. Como que a gente pode, né, em um ritual já existente, como que a gente mescla, né, já que tem uma intencionalidade por trás. Pô, todo mundo sempre fez esse happy hour online aqui. E a gente tinha nosso jeito de fazer esse happy hour, de repente, o que você traz de boas práticas, né, quando a gente vai recriar um ritual ou a experiência de um ritual, né, do digital para o online. Você tem visto o pessoal, né, igual você falou assim, deixa para presencial só o que o olho no olho não resolve. O que mais de boas práticas que a gente pode trazer para os rituais aí, já que temos comunidades online, presenciais e híbridas. Agora. E hoje o desafiador é dar a mesma experiência, né, num ritual híbrido. A primeira boa prática é esperar que você não vai ter a mesma experiência. Você não vai ter, não adianta, assim, as pessoas que estão no online não vão ter a mesma experiência que as pessoas que estão no presencial, né? Tem muita coisa que na tela você não consegue passar, né? Mas existem formas, né, de você conseguir integrar mais as pessoas, né? Eu acho que uma delas é o que você começou a falar sobre as regras, né? Eu vejo que tem empresas que conseguem, de forma muito competente, criar reuniões onde o pessoal do digital não se sinta tão excluído, né? Então, cada pessoa vai ter um computador com o rosto dessa pessoa, né? Isso é uma das formas. Ou você combinar com as pessoas previamente. A gente desligou aqui o computador, a gente vai fazer um gesto juntos para encerrar o assunto, porque senão o pessoal que tá no digital não vai participar das conversas que a gente está tendo agora, né? Então, relembrar as pessoas também das regras, acho que é uma das formas bem... E a repetição, que o que eu vejo acontecendo muitas vezes. A pessoa vai lá, testa, criou um ritual, criou uma prática nova, e aí não deu certo. E aí, tipo, não... Deixa pra lá. As pessoas são assim mesmo, né? Não dá pra fazer. Dá trabalho demais, né, fazer bem feito. E aí, a repetição, ela é muito importante para que aquilo se consolide, né? Então, acho que um dos papéis de ser um designer de ritual, um gestor de comunidade e tal, é ser guardião dessas práticas. E lembrar as pessoas, né, de que aquilo... o quão importante. Não é ser a pessoa chata, tá? É relembrar as pessoas, né? Não é tentar enfiar. Eu acho que é importante, ninguém acha, então eu vou ficar repetindo como se as pessoas fossem achar importante só porque eu tô repetindo. Não é isso. É relembrar. E aí, assim, a gente vai... Bom, livro Poder do Hábito, né? Fala muito sobre isso. 21 dias a gente consegue criar formas que vão ficar na memória das pessoas, uma memória não cognitiva, né? Então, enfim, acho que... o onboarding é esse momento, né? Tem muitos clientes nossos que falam assim, não, vamos fazer um onboarding uma vez, uma comunidade interna, de colaboradores. O onboarding da comunidade deve ser feito uma vez só. Não deve, não. Vão ter onboardings com toda a comunidade para fazer um lançamento, mas isso, assim, todo mundo que entra precisa, todo mundo que esquece e quer fazer parte de novo do onboarding, lembrar o que tem mesmo na comunidade, deixa eu ver esse onboarding aqui de novo. Tem rituais que a gente faz uma primeira vez e dá 2 pessoas, 5 pessoas, e o pessoal fala assim, vamos matar este ritual? Fala assim, não, vamos trazer constância para aprimorar até que ele se torne realmente um ritual que a comunidade enxergue, que faça sentido ou não, a gente flexibiliza, adapta, mas ele precisa ser institucionalizado que é um ritual e a gente flexibilizar as formas que ele vai ser feito ou como ele vai ser entregue, mas ele precisa existir, porque traz a identificação, né? O pertencimento de que estou nessa comunidade e esse ritual ele é importante para o quê? Sim. Né? Então, o pessoal meio desanima, né? Não deu certo, veio poucas pessoas, vamos desanimar aqui, vamos excluir esse ritual. Não é uma coisa que a gente costuma fazer, isso é um bom lembrete, né? E fazendo pequenas iterações, né?
claro que o ritual ele não precisa ser Idêntico, igual, né? rígido, né? Porque aí ele perde uma das principais coisas que fazem um ritual ser um ritual e não simplesmente um hábito, um protocolo automático, né? Que é, de fato, ter o significado. Se não tem significado, se as pessoas não estão lá presentes, conectadas, azar, que, né, um dos valores lá é, sei lá, conexão. As pessoas não estão lá, né? Elas estão fazendo outra coisa. Então, acho que entender esse balanço. Sim, a gente vai fazer repetições, mas a gente vai testando coisinhas, né? Talvez coletando os feedbacks das pessoas explícitos e não explícitos, né? E me ocorreu uma outra coisa para falar, que os rituais, eles são uma forma de tangibilizar essas coisas abstratas, né? Que faz muito mal para uma comunidade, para uma organização, você ter um conjunto de valores que são só os nomes na parede, Uhum. né? Que a gente vê pra caramba, assim, principalmente organizações muito grandes, né? Que a gente tem lá o valor da colaboração, a gente tem Inovação. vestir a camisa e não Uhum. sei o quê. E daí você olha, uma das principais formas de perda de confiança das pessoas, né? É você perceber que existe um gap muito grande entre o que é dito, né, explicitamente, e o que é sentido pelas pessoas, né, o que é praticado. Então, o ritual ele é uma forma de trazer, tangibilizar isso, né, que a gente está falando, que está lá na parede, que na verdade as pessoas não estão nem aí, né? Muito bom. Bom, a gente falou um pouco, né, da intencionalidade. Você citou brevemente em alguns momentos que você estava falando, né, de tipo, como acontece esse ritual, que etapas ele tem. Então, para a gente pegar esse tema um pouco mais diretamente, né, como que funciona essa questão, pensando num ritual que talvez a gente vai desenvolver, né? Existe uma estrutura específica para um ritual, para a gente pensar? Se sim, quais são essas etapas ou o que cada uma delas compreende, assim? Todo ritual ele vai ter. Tem uma frase do Bicho que eu acho maravilhosa, que é: o ritual está para o tempo, assim como uma casa está para o espaço. É como se o ritual fosse esse delimitador do tempo. Porque o que é uma casa, né? Uma casa é um espaço que você tem, ó. Aqui é a parte de dentro e aqui é a parte de fora. Então tem um limite, né? Uhum. O ritual, ele é a mesma coisa, só que ele faz isso no tempo. Ele marca, aqui tá começando uma coisa. Uhum. E aqui tá... Fecha. Exato. Entendi. Então, todo ritual, ele tem essa característica de ter de abrir algo no tempo. Ó, aqui tá começando uma coisa, né? E um momento que ele acaba também, né? Então, ele vai ter essas 3 etapas, digamos assim, né? Que o Van Gennep identificou, né? A primeira etapa, que é a perda do tempo ordinário, né? Uhum. O espaço liminar, que é onde você está vivenciando o ritual, e aí o fechamento, né? Então, eu acho que esses 3, nem que seja o próprio aperto de mão mesmo, Uhum. né? Uhum. É rápido, né? Mas existem essas 3 etapas. Eu diria que esse é um frame, assim, do básico dos rituais, né? E aí... pode achar 300 mil recursos para criar rituais, né? Que eu posso passar para vocês também, de coisas que se pode usar, símbolos, para que o ritual tenha o seu próprio formato, né? Então, desde a vestimenta, os papéis nas pessoas, né? O ato de fazer algo coletivamente, cantar, parabéns a você, né? O aniversário é um super ritual, Sensacional. né? Que as pessoas estão ali e aí tem todo um protocolo a ser Os seguido. símbolos, Por né? mais que ele não seja, ó, gente, vamos começar agora, né? E no aniversário sem parabéns, no aniversário. Exato. Exato. Eu acho que é isso que é a mágica do ritual. Que é, eu tô exercendo algo aqui no plano físico, que é simbólico e que vai me marcar que algo está acontecendo. Então, no aniversário, cantar o parabéns. Fica muito mais vivo
né? O que aconteceu? Exato! Ou... Eu sou o bolo. Ou Não precisa do parabéns, não. Se não tiver um bolo pra eu soprar uma vela, Que também não é um aconteceu. símbolo, né? Exato, e a gente tá falando muito da nossa cultura, mas Uhum. tem 300 mil outras formas em outras culturas. Aí, às Tem vezes, o várias. aniversariante tem, sei lá, pagar uma prenda, ou fazer o discurso, ou sei lá o quê, né? Uhum. Mas existe aquele momento simbólico que vai falar, ó, aqui tá acontecendo uma coisa que é importante, né? E os efeitos de não se ter isso, né? Uhum. Um exemplo que eu trago da própria pandemia, quando as pessoas faleciam. Quero ser muito mórbida. Ela sempre fala da morte, agora eu entendi. Sempre falo de morte, mas é que é tão importante. É um ritual. Mas e tem muitos rituais associados, né? Muito. E a negação mórbida, da não. morte é uma das coisas da nossa cultura que mais prejudiciais. Que é Uhum. quando alguém sai de um time, alguém perdeu o emprego, Uhum. alguém tá saindo da comunidade. A gente não fecha isso, Não sei. porque é um momento que é triste, né? Uhum. E a gente prefere não falar, né? Isso, só que as coisas não desaparecem só porque a gente escolheu não olhar. Muito pelo contrário. Materializar ela é muito importante. É importante. Uhum. Então, um exemplo disso, da pandemia, era as pessoas que faleciam e as pessoas não podiam ir no velório por conta do vírus. Uhum. E a sensação de luto inacabado que ficou para as pessoas porque elas não puderam estar Se despedindo. e estar no momento ali do velório, passar aquele tempo com uma pessoa. Então, é um exemplo de como, de fato, os rituais eles são esse limite no tempo que mostra esse encasamento do tempo que mostra que algo existe, né? Uhum. Algo existiu, ou algo tá acontecendo. Eu gosto disso que você falou, porque me lembra de uma outra citação. Eu amo a Pearl Parker, gente. Ela é maravilhosa. Eu cito Eu ela não todas entendi as como ele vezes. não falou do livro dela até agora. Eu vou já que a falar gente- agora, Ah lá, por isso que eu ia Arthur falar. Eu sabia! Não, porque no livro que ela fala, né, de como Arte dos criar melhores encontros. encontros, né, artes, você já leu? Lógico. Muito bom, Ele indicou no podcast que já passou da Dani, eu dei pra Dani e comprei pra mim. muito que bom. Mas ela fala isso, né, que os encontros entre as pessoas, quando eles são bem criados, eles meio que criam uma realidade alternativa que tem as próprias regras, que tem o próprio jeito de agir. E o que você tá falando do ritual é basicamente isso, né? Bom, você tem um momento ali que marca o começo dele, e a partir desse momento no tempo em que aquilo começa, alguma coisa está acontecendo ali, e essa coisa tem as suas próprias particularidades, que é diferente da vida ordinária, né? Isso. Uhum. Eu ia até fazer um gancho aqui, né? Fugindo um pouco do escopo, mas na fala anterior você trouxe, né, essas 3 etapas. E na anterior você falou que não precisa ser rígido, ele pode ser o ritual pode ir sendo flexibilizado e ajustado. Quando é o momento de continuar flexibilizando para melhorar, ou arredondar, refinar esse ritual? E quando que é o momento de falar, não, esse ritual não funciona mais? E a gente enterra esse ritual para sempre, porque ele deixou de fazer sentido. É uma boa pergunta, né? Quando que é a morte do ritual? Uhum. Eu acho que a morte do ritual, ela tem relação à intenção. Essa intenção ainda faz sentido pra gente? Faz sentido a gente cultivar ela? Porque às vezes você pode matar um ritual de uma forma de fazer, mas você vai recriar ele de outra forma. Um exemplo que eu trago disso foi que eu trabalhava numa consultoria e aí a gente queria fazer um ritual de aprendizagem pós-projetos, né? Erros e acertos do projeto. Isso, exato. E aí era para ser... Porque o que a gente começou a notar? Muito em função da pandemia. Quem era mais júnior entrava na empresa e deixava de aprender coisas com quem era mais sênior. Porque não estava ali no mesmo ambiente, não estava escutando, às vezes, alguém mais sênior falando no telefone, né? Ou com alguém e tal. Então, beleza, como a gente pode garantir que essa aprendizagem coletiva vai ficar, né? Então, a gente criou, vamos criar um pós-projeto. Não, minto. Era uma reunião toda sexta-feira para falar dos aprendizados do projeto. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se preparar para apresentar e fazer um slide, ficou um negócio muito estruturado. Então, parte importante da aprendizagem, que é o engajamento, que é a curiosidade, que é né? Eu quero genuinamente saber, ficou aula.
puta, a gente tá caindo no mesmo negócio. Então, o que a gente fez foi manter a intencionalidade e transformar em outra coisa. Que é, beleza, agora, quando tiver projeto, a gente vai chamar uma reunião espontânea. E quem participou do projeto vai chamar essa reunião e vai compartilhar da forma que quiser. Pode ser uma conversa com as outras pessoas da equipe. Então, era opcional. Quem quiser participar, participe. Ok. Isso é outra coisa, É assim. bem melhor. O nível de engajamento é muito maior do que a pessoa tá lá. Outra coisa que acontecia também era o momento. Que é, beleza, toda sexta-feira eu preciso, então eu vou ter que arranjar conteúdo pra colocar na sexta-feira. Não, é melhor que eu dê liberdade pra isso acontecer espontaneamente. E aí, quem tá lá porque quer, né? Quem fala é quando precisa. E que lembra das coisas. Então, acabou o projeto agora. Se eu vou lá fazer o PPT e vou ter que, sei lá, estruturar e passou e tal. Toda sexta-feira fala de acerto de projeto, não deve ser engajado. Não. O Mas Caio ia Foi um adorar erro, esse foi um ritual. erro. Ele Então, adora esse é um quando exemplo de... Será que a gente matou o ritual ali? A gente mudou ele, a intenção continua viva. Então, eu acho que É essa... uma boa pergunta. É. Acho que é essa... O ritual, reuniões sextas, É um ritual que precisa morrer. morreu. Então, eu acho que morreu, eu acho que não foi recriado. Eu acho que foi criado um novo. Não, eu entendo, não até sei, pensando pela história que Depende você da tá me contando. perspectiva. Exato. Depende da perspectiva. Eu entendo que, na verdade... Porque por tudo que você contou pra gente aqui até agora, na verdade, essa primeira encarnação desse ritual, ele não era um ritual, porque ele acabou se tornando pragmático. Ele tinha um objetivo verdade. pragmático. Isso, exato. E quando vocês perceberam que isso aconteceu, vocês mataram isso pra tornar alguma coisa que era um ritual de verdade, que era tipo, beleza, gente, acabou isso aqui agora, quero conversar com vocês. Venham aqui quem tiver afim, quem quiser aprender, e venham junto. E eu acho que isso é super importante da gente falar de novo, né, retornando nesse contexto da pandemia, porque eu acho que é muito até por todo esse contexto que você trouxe, né, da produtividade, da questão de estruturação, é muito fácil duas coisas, né? A primeira é a gente tá muito focado o tempo todo só nas coisas que são produtivas e tem a tendência de estruturar as coisas e torná-las produtivas ainda que elas não sejam. E a segunda coisa é que é difícil, muitas vezes, as pessoas acabam percebendo uma coisa dando o significado para aquela coisa que não necessariamente é o que ela tem, né? Então, vou dar um exemplo, né? Que é o do Creative Mornings, por exemplo. E eu acho que isso aconteceu com muitos eventos presenciais na época da pandemia. Era uma coisa que me deixou bastante incomodado, inclusive. Porque, assim, gente, evento, quando você faz um evento, por mais que ele tenha palestra, o objetivo não é a palestra, necessariamente. Ele não é uma aula, né? Tipo, o objetivo é você se encontrar com as pessoas que estão ali discutindo aquele tema, interessadas naquele tema. Eu, por exemplo, hoje em dia, assim, na maioria dos eventos que eu vou de palestra, muitas vezes eu nem vejo a palestra, eu fico conversando com as pessoas no corredor, Mas alguma desde coisa antes assim. da pandemia, né? Principalmente quando é um evento muito longo, quando é um evento de uma área que você já conhece, né? Tipo, putz, muitas vezes você vai ouvir ali, vai ser mais do mesmo. É muito mais interessante você conversar com as pessoas que estão trabalhando com isso e entender onde é que elas estão, porque elas estão na fronteira do negócio, né? E eu senti que muitos eventos durante a pandemia que tinham palestra viraram só a palestra, viraram uma live. E aí ninguém conversava mais. Ah, não, mas vai ter comentário. Putz, grande coisa, né? Ninguém se conhece através de comentário, gente. Desculpa. Ninguém se conhece. A galera mandando comentário no seu canal do YouTube não é sua comunidade, se eles não estão conversando entre eles, tá? É importante deixar isso marcado aqui. Mas aí quando... Faz um corte só dessa parte, porque olha... Vamos fazer. Mas quando veio a pandemia, né, lá na organização do Creative Mornings Global, isso foi uma preocupação grande, porque pra gente, assim, sempre foi inviável existir esse evento online. A gente até não fazia transmissão online por conta disso, porque o evento não é sobre a palestra é uma unidade de inspiração que tem dentro do evento, mas o evento é sobre a conexão das pessoas. E a gente fez muita questão de que quando a gente conseguiu, né, um grande shout-out pro pessoal do capítulo de Austin, do Creative Mornings,
que fizeram isso de uma maneira que eu achei brilhante, que foi o que se espalhou por todos os outros capítulos, né? Que criaram esse ritual de, tipo, de ter a abertura, de ter os caminhos ali para as pessoas, né? Tipo, compartilharem alguma coisa que elas estavam fazendo, mas também de criar o espaço de conversa, de ter, né, as breakout rooms lá no Zoom na época, de fazer com que as pessoas se conhecessem, conversassem. O objetivo era que as pessoas saíssem dali conhecendo alguém novo, compartilhassem projetos, de ter o espaço para dar voz para as pessoas participarem. Se fosse só pra gente, eu ficar lá trocando ideia com o palestrante dar a palestra dele e voltar, cara, não tem porquê. Esse palestrante já deu essa palestra em outro lugar, sabe? O vídeo já tá online. Assim, é legal ter o vídeo online, mas o evento não é sobre isso, né? Eu acho que isso é uma questão importante. E isso parte de uma premissa que tem muito a ver com aquilo que eu comentei do Byung-Chul Han, né? Que existe uma hipervalorização de alguns aspectos, que é a informação, né? Que é... Se fosse a palestra mesmo, amigo, a gente tem internet, consegue achar Qualquer coisa. qualquer assunto, em qualquer formato, com as melhores É. pessoas do mundo. De graça. Então, não é sobre a informação, né? Aí existe uma crença de que, de fato, o que vale é a informação. O que vale é aquilo que você vai conseguir produzir um resultado para, né, e tal. E aí a gente viu acontecendo isso muito nas organizações também. Porque parece que a primeira coisa que se pensa é, não, eu preciso garantir aqui que as pessoas vão trabalhar e que elas vão entregar. E isso foi o que a gente não viu acontecendo, né? Que eram as pessoas tendo burnout para conseguir entregar a porra do trabalho. E aí... Eu falei em palavrão. Tá, tudo bem. Não cortem. Para entregar o trabalho. E aí, todos os outros aspectos de uma vida humana, né? Que são essenciais, parece que é a primeira coisa que a gente corta, né? Então, mantém lá a palestra, porque, afinal de contas, é por isso que as pessoas vêm. Isso é de uma... não tô chamando as pessoas de ignorante, porque eu também me pego muito nisso, mas é de uma ignorância, revela a nossa ignorância de o que de fato é uma vida valiosa para as pessoas, né? O que é a vida humana, na verdade. O que é valor pra gente. Tem essa distorção, que a informação, ela vale mais do que o simbólico, ela vale mais do que o significado, ela vale mais. Então, o que eles fizeram foi criar um espaço, né, no tempo, para que a interação entre as pessoas fosse uma interação que fosse de maior profundidade, maior significado, e acaba gerando esses aspectos que são tão importantes, que a gente viu para qualquer ser humano, né, de conexão, de pertencimento, de, enfim, de relação, né, que a gente viu se perdendo muito na pandemia. Então, por que explodiu o negócio, né, de saúde mental, ou de rituais de autocuidado, ou de bem-estar nas corporações? Que as pessoas começaram a ter burnout, claro, por todo o contexto da pandemia, que foi terrível, né? Pelo amor de Deus. Mas também ainda essa hipervalorização de ter que produzir. Não importa se as pessoas vão ter burnout, a gente vai perder um monte de gente daqui a 6 meses, mas precisa entregar pro trimestre. E eu acho que isso é já vou te devolver pra você seguir o nosso... Não, eu ia fazer uma revelação aqui do Creative Mornings, né? A gente é amigo há muito tempo, mas pra mim o Creative Mornings na pandemia se tornou outra coisa. Não no sentido de... Pra mim, a hora que eu ia pro Breakout Rooms, eu não ia, eu saía. Porque na pandemia foi tão essa cobrança de produção, que a sexta-feira mensal era o meu momento de assim, deixa eu ouvir uma coisa que não tem nada de informação sobre o meu trabalho, porque eram temas tão legais, né? Eu lembro do Dan tocando, mesmo no online, e era só um momento, assim, de eu ouvir um negócio, de eu ter uma paz de espírito, tomar meu café, porque a gente tinha que tirar foto com a caneca, né? Mas na hora do Breakout Rooms eu tava tão... que eu saía. Olha, eu fazendo uma confissão aqui para o meu amigo de Creative Mornings, mas... Muito triste com você. Mas não deixou de ter a importância para mim, que acho que foi o que você trouxe, né? Qual que é a importância do ritual? Então, era a sexta-feira, eu respirar, não ter uma informação sobre um conteúdo que impactaria meu trabalho, porque eram temas muito diversos, né? Fora da caixa. Mas manteve o ritual pra mim, tá? Ótimo. Eu só não queria interagir com as pessoas, porque assim, não dava. Eu tava super mal-humorada, mas eu tomava meu café, ouvia uma pausa, ouvia a música do Dan. Que bom que do Cris. É Cris do Cris. Que bom que você
adequou esse ritual para sua realidade. Adequei pra minha realidade. Mas o que eu ia falar, Laura, com relação a isso que você trouxe por último, né, dessa questão da informação, né, eu acho que justamente essa valorização da informação quebra aquela premissa que a gente colocou de ser um espaço no tempo, né? Porque aí, se a informação está disponível, a pessoa pode acessar essa informação a qualquer momento. E eu acho que isso é um argumento muito forte, inclusive, para a construção de comunidade, por dois motivos. O primeiro deles é que se a informação está disponível e você pode acessar a qualquer momento, esse momento muito frequentemente vai ser nunca. E todo mundo, qualquer pessoa que já trabalhou com educação online, por exemplo, sabe que um dos maiores desafios é você manter as pessoas engajadas e chegarem até o final do curso, justamente porque você não tem o ritual de ela estar dentro daquele momento, naquele espaço de tempo, junto com outras pessoas, passando por aquela experiência de aprendizado, né? E de troca e de coisas desse tipo, né? Então, eu acho isso super importante da gente trazer justamente porque realmente a informação não é tudo e mais do que isso, eu acho que a informação é melhor aproveitada se ela estiver dentro de um ritual com significado, né? E se houver relação entre as pessoas, Sim. né? O quanto que a gente aprende... Bom, tem aquele modelo, né? 70, 20, 10, que mostra claramente, né? O quanto que a gente aprende com a informação apenas e o quanto que a gente aprende na relação. Só para vocês pararem para pensar, o momento que vocês mais aprenderam na vida. Dificilmente vai ser na sala de aula. Isso nunca foi. Né? Normalmente são experiências que envolvem outras pessoas, que envolvem relações e tal. Né? Então, aprender a desenhar esses momentos, né? Acho que é uma forma muito certeira, né? Garantir, né? De gerar mais aprendizado, mais conexão, enfim, depende da intenção. A gente vai longe aqui, mas vamos nos ater pra gente caminhando pro final, Laura. Muito triste, porque olha que delícia falar de rituais. O que você poderia trazer pra gente de principais erros, assim, quando a gente vai planejar um ritual? E o que você pode, já que é um playbook, né, a gente precisa ter dicas práticas. Como que a gente pode evitar esses erros na construção de um ritual? O que você traz de dica pra gente? Eu acho que o erro mais clássico, né, de qualquer design, que é desenhar porque funcionou o ritual do Google, eu vou lá e vou fazer na minha empresa. Repetir. Seja repetir porque funcionou em outro lugar, então eu assumo que eu preciso fazer funcionar dessa forma aqui. Não quer dizer que a gente não vai se inspirar e que não tem muitas coisas que valem a pena, né, a gente entender num livro da Peter Parker, por exemplo, que ela deve trazer vários exemplos. Mas se desconectar da relação com as pessoas para criar algo que é uma repetição ou é algo que eu criei para mim, da minha cabeça, ou a partir de premissas que não tão necessariamente são reais, né? Então, acho que essa é uma das primeiras coisas, um dos principais erros, né? Não desenhar para as pessoas. Outro erro, não sei se é erro, né? Mas acho que é uma armadilha. Você não repetir, né? Você não... Constância. Isso. Ter a constância e a resiliência mesmo, né? De estar lá, de ser guardião. Porque até mesmo no ritual que eu dei o exemplo anterior, né? Na organização que eu trabalhava antes, mesmo quando a gente mudou para ser um ritual espontâneo, a gente precisava lembrar as pessoas. E é lembrar que é diferente de se impor, olha, isso aqui é importante, vai fazer. É lembrar, sabe aquele negócio que a gente conversou que é importante? A gente precisa disso, né? Então, ter essa constância e ajustar, né? Um dos principais erros é você não ajustar. Deu um negócio ali que não funcionou. Se a gente tivesse desistido de fazer porque não deu certo nas sextas-feiras e fizesse uma coisa muito clássica, que as pessoas não querem nada com nada, né? É sempre assim, ou sei lá qual é a desculpa. E a gente não tivesse ajustado, isso teria se perdido. Então, acho que essa é uma das principais coisas, assim, E aí, como tentar evitar? Eu acho que
Acho que uma das principais dicas não tem errado, né? Claro que, assim, não tô falando de extremos, né? Uhum. Sei lá, fazer um ritual que vai invadir as pessoas de alguma forma, vai machucar alguém, não é isso, Uhum. né? Mas testar de uma forma segura, não tem errado. Você vai testando, vai fazendo, vai observando, né, e tal. Se colocar num lugar de muita responsabilidade, como se você tivesse que acertar, não é um bom caminho, né? Fazer as coisas, fazer com as pessoas. É o feedback, né? Em tempo real. Pego o feedback, adapto, flexibilizo, ajusto, remodelo. Ouvir o membro, né? Sempre ali, né? Chamar as pessoas para co-criar. Isso. Eu acho que, né, tentando até dar uma sumarizada no que você colocou e até tocando num tema que a gente sempre toca aqui, né, que é essencial para comunidades também. Basicamente, não adianta você fazer uma coisa que não se adeque ao público da sua comunidade, né? Ou seja, ou eu vou tirar uma coisa se eu tirar uma coisa da minha cabeça que só serve pra mim e não serve para as outras pessoas, ou que eu acho que elas querem, mas que elas não querem, não vai funcionar. Eu preciso conversar com elas. E se eu pegar uma coisa de outro contexto e trouxer pra cá sem mudar nada, também não vai dar certo. A gente precisa ter sempre esse contato com as pessoas que estão ali, que vão fazer parte desse ritual, para que a gente, ou dessa comunidade, né, para que a gente consiga trazer algo que tem sentido para elas, que tem valor para elas e que a gente faça as mudanças que a gente acha que são necessárias, né? A gente ter esse espaço para mudar também, como você falou, né? E ter essa constância que faz com que essas pessoas comecem a dar o significado e o valor a esse momento, né? Acho que ter guardiões, né, também desses rituais, ou ter os evangelizadores da comunidade, são aquelas pessoas mais engajadas e tal. Acho que é uma estratégia interessante. Uma outra coisa que me ocorreu foi... Não quer dizer que as pessoas estão interagindo entre si, que elas estão engajadas na intenção que você criou para aquele ritual. E nem todo ritual precisa ser super gostosinho. Os rituais de gestão de conflito, ou os rituais de encerramento, né, de ciclo, etc., são super importantes. Então, não achar que o ritual precisa ser sempre a delicinha, as pessoas chorando, se abraçando e tal, e achando lindo, maravilhoso, né? Eu acho que uma comunidade é muito mais que isso. Uma comunidade, inclusive, porque eu acho que a gente pode cair nesse lugar muito fluffy, né? É um grupo de pessoas que também consegue lidar com suas dores, seus conflitos e, né, gestão dessas complexidades. Então, acho que esse é um passo importante, assim, para ser um designer de rituais maduro, assim. Super importante. As pessoas, às vezes, tendem a evitar as partes duras, né? O offboarding de comunidade, geralmente ninguém ninguém quer faz. fazer. Eu falo, gente, como não faz, né? Precisamos falar, está encerrado, mas eu quero ouvir feedbacks, entender como foi a experiência, a jornada, para continuar aprimorando, né? Exato. E se não tiver esse espaço também para as pessoas trazerem o que não tá funcionando, né? E falarem na cara umas das outras e tal. Bom, existem muitos tipos de comunidades, né? Mas eu acho que isso normalmente, principalmente para nós latinos, né? Que somos uma cultura muito relacional, que tem dificuldade de lidar com o conflito, né? Porque o conflito ele não precisa ser violento, né? Acho que é uma coisa bem importante se cuidar. Muito bom. Bom, agora sim, caminhando para o final, Laura, acho que você deu alguns exemplos aqui pra gente, né? Mas só pra gente também, não sei se tem outros que você gostaria de compartilhar e até pra gente pegar eles de ponta a ponta, né? Queria que você trouxesse, assim, para ilustrar esse papo que a gente teve todo do começo até o fim, né? De algum ritual que você participou do design e que ele foi bem sucedido na intenção que vocês tinham original de criar. O que você poderia contar, né? Qual foi esse ritual e o que ele criou para as pessoas que estavam envolvidas ali? Bom, acho que eu trouxe alguns exemplos, assim, né, de corporativos. Acho que tem um que me ocorre que é bem recente, que eu fiz numa... A gente levou alguns executivos para a Amazônia, né, e eram pessoas que não eram tão conectadas, né, com o espaço, né, não, era a primeira vez que elas estavam indo para a Amazônia, muitas delas, e a gente precisaria passar essa conexão
não só entre eles, né, mas uma conexão com o lugar. E eram pessoas que eram muito voltadas para a produtividade, para o resultado, Nossa. né, e tal. Tudo Então, queria ver um resultado ali. eu fiquei assim, nossa, que desafio enorme fazer isso, né? E aí a gente construiu um ritual de abertura e um ritual de fechamento. Acho que o de fechamento foi o mais importante, né? Aonde a gente usou muito de coisas sinestésicas, então cheiros da mata, cheiros do lugar, as pessoas com os olhos fechados, né? A música, eu fiz uma coisa que não foi intencional, mas foi super. Bem recebido. Teve um resultado ótimo, que foi eu gravei alguns momentos, né? Então eu peguei o áudio dos vídeos e eu fiz uma retrospectiva, né? As pessoas com os olhos fechados. Então, fui trazendo os cheiros, fui trazendo os sons daquilo que eles tinham vivido para gerar um resgate na memória deles, né? Isso foi gerando um nível de presença, um nível de conexão muito maior. Então, eu abri o ritual com isso, que eu acho que trouxe uma outra qualidade, né? As pessoas já estavam muito comovidas. Depois disso, teve um momento de introspecção, onde eles puderam registrar os principais aprendizados e tal. Então, eu levei para cognição, né? Primeiro entrei com os sentidos, depois levei para cognição. Mas ainda introspectivo, justamente por serem pessoas muito intelectuais. Então, gera uma exaustão intelectual e tal. E aí, no final, eu criei um momento de compartilhamento, só no final, para eles se olharem, né? E o resultado foi... E eu trouxe elementos da própria Amazônia. Terminei com um símbolo, que é o Muiractã, que é um sapinho da sorte e tal. Onde eles tinham que entregar um Muiractã para cada um e tal, e falar palavras, etc., com a água do rio, blá, blá, blá. Contando a história do lugar. Então, eu trouxe o mito do lugar. E isso gerou uma comoção, assim, que eu não tava esperando ver, assim. Não tava esperando. O pessoal se entregou. Se entregou Que demais. legal. E aí, só no final, porque era para ser um ritual de premiação, né? Que, enfim, eles estavam recebendo um prêmio por um motivo específico. E aí, a premiação, ela aconteceu só no final. Então, eles passaram por toda essa jornada mais introspectiva, mais emotiva, mais sensorial e tal, Legal. que gerou essa conexão, para depois o ego lá, Nem né? precisava E tal. dessa parte. Então, eu acho que foi muito, muito acertado, porque a gente conseguiu transformar um momento que era um momento muito careta, né? Do tipo, a pessoa vai lá, sobe no palco, recebe, né, o Agradece. troféu, etc., para uma coisa muito mais conectada consigo, entre eles, né? E com o Impacto. espaço. Muito Então, legal. Tanto dela ter conquistado, tanto o impacto do prêmio nas outras pessoas, né? com certeza. A gente no dia a dia não para sentir isso, né? E se a gente tivesse seguido o protocolo tradicional, a gente ia tirar as pessoas... A gente ia deixar de usar a potência do espaço que a gente estava, porque era num barco na Amazônia, para criar algo muito mais memorável. Porque a gente ia usar os símbolos que eles já conhecem, num protocolo que eles já conhecem, com as pessoas que eles já conhecem. Então, não ia ter o efeito que teve, né? Então, a gente conseguiu criar uma coisa muito importante para o ritual, que é memória. Então, acho que esse é um exemplo que eu fiquei, mandando bem. Muito bom, toda uma experiência, né? Nossa, Acho que a agora gente precisa... ela levou o patamar agora. A gente precisa fazer um episódio de design de experiência também para complementar com esse agora. Mas você não pode lembrar do budget, né? Toda a comunidade não tem Mas, gente, muito vocês budget. pediram um exemplo, eu não ia dar um exemplo michuruca, É né? verdade, é verdade. Tem razão, tem razão. Vamos falar agora depois de experiências com um total de R$0 de budget. Também é possível. E mesmo impacto. Super possível. Isso dá um outro episódio que se vocês quiserem, eu topo falar. Ó, Podemos, porque Podemos. olha, todos community managers falam assim, não, eu não consigo
patrocinar tudo isso porque eu tenho R$0. Eu falo, tem como sim. Então a gente vai trazer a Laura só pra falar disso. Porque eu acho que às vezes tem muito isso, né? Tipo, é óbvio que você ter recursos para criar toda essa experiência faz uma diferença. Mas existem maneiras de você criar uma experiência com os recursos que você tem também, né? E eu acho que é questão de você pensar. Acho que a intenção é a primeira parte, como você falou. E a partir daí, beleza, o que temos aqui, como podemos organizar isso, né? Eu acho que isso seria um tema super interessante de discutir qualquer dia. Se apaixone pela intenção e não pela ideia. Tá, vai ser o nome do episódio. É isso. Fechou. Repetiu tantas vezes que olha que ficou aqui. Se apaixone não pela ideia. Isso. É isso, temos que acabar, que então, triste. gente. Olha, que poderíamos ficar, tomar mais um café e falar mais horas sobre isso, porque é muito gostoso, né, falar de rituais. Eu sou suspeita pra falar. Vamos agradecer sua participação. Antes da gente encerrar, Laura, Laura, oi, como se apresenta? Oi, eu sou a Laura. Fala pro pessoal onde o pessoal te acha, como eles podem falar do projeto, né, de rituais, suas redes sociais, sobre onde as pessoas te encontram. Aproveita para chamar o pessoal. Sou péssima nisso, gente. Eu esqueço de falar de mim, enfim. Bom, eu acho que para quem se interessou em rituais, eu tenho um projeto que se chama Lab de Rituais. Exatamente esse nome no Instagram. Ali tem muito conteúdo, tem lives, enfim, todos os conteúdos que a gente criou em relação a isso, vocês podem entrar ali. Eu, no LinkedIn, sou a Laura Penha Zanata, com 2 T's. Vocês podem fuçar meu LinkedIn, me mandar mensagem, eu respondo, ou mandar mensagem pelo Lab de Rituais também. E eu acho que é isso. Ótimo. Muito Esses bom. 2 pontos aí. Bom, muito obrigado, Laura. Sempre um prazer estar junto com você e conversar sobre essas coisas, aprofundar os temas que a gente curte tanto. E obrigado a você também que esteve acompanhando a gente. Espero que tenha se inspirado bastante com os rituais. Queria deixar a nossa pergunta para vocês, que coloquem aqui nos comentários quais os principais desafios que você tem enfrentado para construir rituais para sua comunidade. Não deixe de seguir a gente no Spotify, no YouTube, de dar 5 estrelas pra gente ali no canal, no Spotify, se você puder. E eu espero ver vocês na próxima. Jane? É isso, né? Como é um tema tão amplo, encaminhe para um colega, para um familiar, e vamos melhorar nossos rituais de aniversário, por favor. Foi muito incrível falar de rituais, a gente está sempre aqui no Playbook, então foi um papo muito leve, eu gostei bastante, obrigada pela participação, obrigada pela audiência, obrigada pela parceria nesse episódio. Obrigada, pessoal, pela sua audiência, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até lá! Tchau, tchau! Beijo.